Os dogmas da Igreja Católica. Para a Igreja Católica, dogma é uma verdade de fé revelada por Deus. Logo, um dogma é imutável e definitivo, não pode ser mudado nem revogado, pois Deus, sendo perfeito e eterno, não está sujeito à mudança. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13,8. Uma verdade divinamente revelada só pode ser considerada dogma quando proposta diretamente à fé cristã católica, através de uma definição solene, Clarificação ou esclarecimento da sã doutrina. portanto infalível, do magistério da Igreja. Para que tal aconteça, são necessárias duas condições. 1. O sentido deve ser suficientemente manifestado como sendo uma autêntica verdade revelada por Deus. 2. Essa verdade ou doutrina deve ser proposta e definida solenemente pela Igreja, corpo de Cristo como um todo, como sendo verdade revelada e parte integrante da fé católica. A palavra dogma vem do verbo grego dokein, que significa parecer, parecer bem. Portanto, o substantivo dogma exprime parecer no sentido técnico do termo, Como quando se fala, por exemplo, no parecer de um médico ou perito. sobre uma doutrina. Filosófica, por exemplo. Na época patrística, o vocábulo era usado nas escolas filosóficas para designar pontos-chave da doutrina desta ou daquela corrente, obrigatórios para os que aderissem a ela. O termo entrou também na área jurídica, para expressar uma decisão, um decreto, uma sentença. Assim, no 70 Septuaginta. e no Novo Testamento, dogma significa um decreto ou uma prescrição legal. Vejam-se, por exemplo, as disposições da lei judaica, Colossenses 2,14. Efésios 2,15. o edito de César Augusto, São Lucas 2,1. os editos do imperador Atos dos Apóstolos 17,7. e as decisões do Concílio de Jerusalém, quando Paulo e Silas são encarregados de transmitir a dogmata que os apóstolos e os anciãos haviam recebido no Espírito Santo. Atos dos Apóstolos 16,4. Essa prática antecipa, seguramente, o sentido futuro das decisões dogmáticas da Igreja. Entre os primeiros padres da Igreja, a palavra significa decreto, preceito, ensinamento e, muitas vezes, uma instrução moral do Cristo. Do mesmo modo, para o cristianismo, verdadeira filosofia, os dogmata constituem os pontos fundamentais da fé e da prática religiosa e tudo o que é objeto de preceito. São 43 dogmas proclamados pela Igreja, que os divide em 8 categorias distintas. Primeiro, dogmas sobre Deus. Segundo, dogmas sobre Jesus Cristo. Terceiro, dogmas sobre a criação do mundo. Quarto, dogmas sobre o ser humano. Quinto, dogmas marianos. Sexto, dogmas sobre o Papa e a Igreja. Sétimo, dogmas sobre os sacramentos. Oitavo,
Dogmas sobre as últimas coisas. Escatologia. Apresentamos abaixo a lista de todos os dogmas da Igreja Católica, com sua respectiva breve descrição, organizados em suas categorias. Dogmas sobre Deus. Primeiro, a existência de Deus. A ideia de Deus não é inerente em nós, já que transcende a natureza humana, mas nós temos capacidade natural para conhecê-lo, de certo modo espontaneamente, por meio de sua obra. O ser humano pode saber que Deus existe, por exemplo, mediante a observação atenta do universo natural. Segundo, a existência de Deus como objeto de fé. A existência de Deus, porém, não é apenas objeto do conhecimento da razão natural, mas também e principalmente é objeto da fé sobrenatural. Terceiro, a unidade de Deus. Não existe mais que um único Deus. Quarto, Deus é eterno. Deus não tem princípio nem fim, está além do espaço e do tempo como somos capazes de experimentá-los e concebê-los. Quinto, a Santíssima Trindade. No Deus Uno há três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Cada uma possui a imutável essência divina. Dogmas sobre Jesus Cristo. Sexto, Jesus Cristo é verdadeiro Deus e Filho de Deus por essência. O Cristo possui a infinita natureza divina com todas as suas infinitas perfeições, por haver sido gerado eternamente por Deus. Sétimo, Jesus possui duas naturezas que não se transformam nem se misturam ou confundem. Declara o Concílio de Calcedônia. Ano 451, século IV. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo perfeito em divindade e Ele mesmo perfeito em humanidade, que se há de reconhecer nas duas naturezas, sem confusão, sem mudanças, sem divisão, sem separação e de modo algum apagar a diferença de natureza por causa da união, conservando cada natureza a sua propriedade concorrendo em uma só pessoa. Compêndio de Dessinger 148. Conforme as Sagradas Escrituras, o Verbo se fez carne. São João 1,14. O qual, sendo de condição divina, não reteve avidamente o fato de ser igual a Deus, mas se despojou de si mesmo, tomando a condição de servo, fazendo-se semelhante aos homens e aparecendo em seu porte como um homem. Filipenses 2,6 a 7. Vemos então que Cristo é possuidor de uma íntegra natureza divina e de uma íntegra natureza humana. A prova está, entre outros, nos seus milagres, em sua ressurreição, em suas dores e no seu padecimento. Oitavo,
Cada uma das naturezas em Cristo possui uma própria vontade física e uma própria operação física. Declara o Terceiro Concílio de Constantinopla, Anos 680 a 681. Proclamamos, conforme os ensinamentos dos Santos Padres, que não existem duas vontades físicas e duas operações físicas, de modo indivisível, de modo que não seja conversível, de modo inseparável e de modo não confuso. E estas duas vontades físicas não se opõem uma à outra como afirmam os ímpios hereges. Compêndio de Dessinger 291 e Dessinger 263 a 288. Deus Filho diz a Deus Pai nas Sagradas Escrituras: não seja como eu quero, mas sim como tu queres. São Mateus 26,39. Não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. São Lucas 22,42. Diz ainda aos discípulos: desci do céu não para fazer a minha vontade, mas sim a vontade de quem me enviou. São João 6,38. Ninguém me tira a vida, eu a doei voluntariamente, tenho o poder para concedê-la e o poder de recobrá-la novamente. São João 10,18. Apesar da dualidade física das duas vontades, existiu e existe a unidade moral, porque a vontade humana de Cristo se conforma em livre subordinação, de maneira perfeitíssima à vontade divina. Nono, Jesus Cristo, ainda que homem, é Filho natural de Deus Pai. Ao chegar à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob o domínio da lei, para resgatar os que se encontravam sob o domínio da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Missal Romano, Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, segundo leitura, Gálatas 4, 4 a 5. Décimo. Cristo imolou-se a si mesmo na cruz como verdadeiro e próprio sacrifício. No inefável mistério, Cristo, por sua natureza humana, era ao mesmo tempo sacerdote e oferenda, mas por sua natureza divina, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, era o mesmo que recebia o sacrifício. Décimo primeiro. Cristo nos resgatou e reconciliou com Deus por meio do sacrifício de sua morte na cruz. Jesus Cristo quis oferecer-se a si mesmo a Deus Pai, como sacrifício apresentado sobre a ara da cruz em sua morte, para obter-no o perdão eterno. Décimo segundo. Ao terceiro dia depois de sua morte, Cristo ressuscitou glorioso dentre os mortos. Ao terceiro dia, ressuscitado por sua própria virtude, levantou-se nosso Senhor Jesus do sepulcro. Décimo terceiro. Cristo subiu em corpo e alma aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. Ressuscitou dentre os mortos e subiu ao céu em corpo e alma. Dogmas sobre a criação do mundo. Décimo quarto. Tudo o que existe foi criado por Deus a partir do nada.
A criação do mundo, a partir do nada, não apenas é uma verdade fundamental da revelação cristã, mas ao mesmo tempo chega a alcançá-la a razão com apenas suas forças naturais, baseando-se, por exemplo, nos argumentos cosmológicos, argumento da causa primeira e argumento da contingência. 15º, caráter temporal do mundo. O mundo teve princípio no tempo, pois o infinito é capaz de criar o finito, e o eterno é capaz de dar existência ao temporal. 16º, conservação do mundo. Além de Criador, Deus é conservador, pois conserva na existência todas as coisas criadas. Dogmas sobre o ser humano. Décimo sétimo, o homem é formado de corpo material e alma espiritual. Este dogma foi afirmado no Quarto Concílio de Latrão, 1215, sob Inocêncio III, 1198 a 1216, e no Concílio Vaticano I, 1869 a 1870, sob Pio IX, 1846 a 1878. Segundo a doutrina da Igreja, o corpo é a parte essencialmente constituinte da natureza humana, e não carga estorvo como disseram certos hereges. Igualmente, para defender o dogma católico contra os que dizem que consta de 3 partes essenciais, corpo, alma animal e alma espiritual, o Concílio de Constantinopla declarou que o homem tem apenas uma alma racional e intelectual. Compêndio de Dessinger 338. A alma espiritual é o princípio da vida espiritual e ao mesmo tempo é da vida animal, vegetativa e sensitiva. Compêndio de Dessinger 1655. Declaram as Sagradas Escrituras: o Senhor Deus formou um homem do pó da terra e soprou em seu rosto o alento da vida. Gênesis 2,7. Antes que o pó volte à terra, de onde saiu, e o espírito retorne a Deus. Eclesiastes 12,7. Não tenhais medo dos que matam o corpo e a alma não podem matar. Temais muito mais aquele que pode destruir o corpo e a alma na geena. São Mateus 10,28. Prova-se especulativamente a unicidade da alma no homem por testemunho da própria consciência, pela qual entendamos que o mesmo eu, que é o princípio da atividade espiritual, é o mesmo que gera a sensibilidade e a vida vegetativa. Décimo oitavo, o pecado de Adão se propaga a todos os seus descendentes por geração, não por imitação. O pecado, que é morte da alma, se propaga de Adão a todos seus descendentes por geração, e não por imitação, sendo inerente a cada indivíduo. Décimo nono, o homem caído não pode redimir-se a si próprio. Somente um ato livre por parte do amor divino poderia restaurar a ordem sobrenatural, destruída pelo pecado. Sendo Deus infinitamente grande, justo e perfeito, o crime contra ele é infinitamente grave. Só poderia então ser resgatado mediante um sacrifício infinitamente meritório e reparador, do qual nós não seríamos capazes.
Dogmas marianos. Vigésimo. Imaculada Conceição e Virgindade Perpétua de Maria. A Santíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua conceição foi, por singular graça e privilégio de Deus Onipotente, em previsão dos méritos de Cristo Jesus, Salvador do gênero humano, preservada imune de toda a mancha de culpa original. Assim foi preciso que, amando o Senhor, o tabernáculo da nova e eterna aliança, fosse imaculada, assim como era intocável e feita do ouro mais puro a arca da antiga aliança. A doutrina da virgindade perpétua de Maria expressa a real e perpétua virgindade de Maria mesmo no ato de dar à luz a Jesus, o Filho de Deus feito homem. Maria permaneceu sempre virgem, fazendo de Jesus seu único filho, cuja concepção e nascimento são milagrosos. Já nos anos 300, esta doutrina era amplamente apoiada pelos padres da Igreja e, no século VII, foi afirmada num conjunto de concílios ecumênicos. Este é um ensinamento tanto católico quanto anglo-católico, ortodoxo e ortodoxo oriental, como se comprova em suas liturgias, nas quais repetidamente se faz referência a Maria como sempre virgem. Embora seja um fato pouco difundido atualmente, até mesmo alguns dos primeiros reformadores protestantes apoiavam esta doutrina, e figuras importantes do anglicanismo, como Latimer e Thomas Cranmer, seguiam a tradição que herdaram, aceitando Maria como sempre virgem. A virgindade perpétua é ainda hoje defendida por teólogos anglicanos e luteranos. Vigésimo primeiro. Maria, Mãe de Deus. Maria gerou a Cristo segundo a natureza humana, mas quem dela nasce transcende esta natureza humana. O Filho de Maria é propriamente o Verbo divino, encarnado em natureza humana. Maria, então, é necessariamente Mãe de Deus, posto que Jesus, o Verbo, é Deus, Cristo, sendo inseparavelmente verdadeiro Deus e verdadeiro homem, faz de Maria verdadeira Mãe de Deus, por não haver separação entre as naturezas humana e divina em nosso Senhor e Salvador. Evidentemente, Maria não é anterior ao próprio Deus onipotente e criador de todas as coisas, nem é a deusa. Este dogma, pois, não deve ser confundido. Maria não é e nem poderia ser Mãe de Deus segundo a natureza divina. Entretanto, como as duas naturezas no Cristo são inseparáveis, ela foi feita, por um inescrutável mistério do próprio Deus, a um só tempo criatura, serva, filha e mãe do Senhor. O título Mãe de Deus a Igreja lhe atribui como ato e reflexo de sua veneração por ela e adoração por Deus. Vigésimo segundo. A Assunção de Maria. A Virgem Maria foi assunta ao céu imediatamente após o fim de sua vida terrena. Seu corpo não sofreu corrupção como sucederá com os homens e mulheres que ressuscitarão até o final dos tempos, passando pela descomposição. A Assunção de Nossa Senhora foi transmitida pela tradição escrita e oral da Igreja. Não se encontra explicitamente na Sagrada Escritura, mas está ali implícita. O fato histórico, segundo relatos dos primeiros cristãos e transmitido pelos séculos de forma inconteste, dá conta de que, na ocasião de Pentecostes, Maria Santíssima tinha mais ou menos 47 anos de idade.
Depois desse fato, permaneceu ela ainda 25 anos na terra, a educar e formar, por assim dizer, a igreja nascente, como outrora educara e protegera Deus Filho em sua infância. Terminou sua missão neste mundo com a idade de 72 anos, conforme a opinião mais comum. Diversos santos padres da igreja atestam que os apóstolos foram milagrosamente levados para Jerusalém na noite que precederia o desenlace da bem-aventurada Virgem Maria. São João Damasceno, um dos mais ilustres doutores da Igreja Oriental, refere que os fiéis de Jerusalém, ao terem notícia do falecimento de sua mãe querida, como a chamavam, vieram em multidão prestar-lhe as últimas homenagens, e que logo se multiplicaram os milagres em redor de seu corpo. 3 dias depois chegou o apóstolo São Tomé, que pediu para ver o corpo de Nossa Senhora. Ao retirar-se a pedra, o corpo já não mais se encontrava. Pela virtude de seu filho, a Virgem Santa ressuscitara. Anjos retiraram seu corpo imaculado e o transportaram ao céu, onde ela vive na glória inefável. Estas antigas tradições da Igreja sobre o mistério da Assunção da Mãe de Deus podem ser encontradas nos escritos dos santos padres e doutores da Igreja dos primeiros séculos, relatadas no Concílio Geral de Calcedônia, em 451. Dogmas sobre o Papa e a Igreja. Vigésimo terceiro. A Igreja foi fundada pelo Deus Homem, Jesus Cristo. Cristo fundou a Igreja. Ele estabeleceu os fundamentos substanciais da mesma, no tocante à sua doutrina, culto e constituição. Atestam as Sagradas Escrituras o que Jesus declarou a São Pedro: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram que eu sou o Cristo, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te declaro que és Pedro. No aramaico, quepa igual a pedra. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. São Mateus 16,17 a 19. Vigésimo quarto. Cristo constituiu o apóstolo São Pedro como primeiro entre os apóstolos e como cabeça visível de toda a Igreja, conferindo-lhe imediata e pessoalmente o primado da jurisdição. O romano pontífice é o sucessor do bem-aventurado São Pedro e tem o primado terreno sobre todo o rebanho do Senhor, que é a Igreja. Este fato é atestado claramente, repetidas vezes, pelas Sagradas Escrituras. Tendo-lhes comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se porque ele perguntou pela terceira vez: Amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, sabes tudo, tu sabes que te amo.
Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. João 21,15 a 17. Irmãos, sabeis que há muito tempo Deus me escolheu dentre vós, Apóstolos, para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do Evangelho. Declara solenemente o próprio São Pedro. Atos dos Apóstolos 15,7. Diz o Senhor especialmente e somente a São Pedro: eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, confirma os teus irmãos. São Lucas 22, 31 a 32. Vigésimo quinto. O Papa possui o pleno e supremo poder de jurisdição sobre toda a Igreja, não somente nas questões de fé e costumes, mas também na disciplina e governo da Igreja. Conforme esta declaração, o poder do Papa é de jurisdição, universal, supremo, pleno, ordinário, episcopal, imediato. Vigésimo sexto. O Papa é infalível quando se pronuncia ex cátedra. Para compreender este dogma, convém ter na lembrança: sujeito da infalibilidade papal é todo Papa legítimo, em sua qualidade de sucessor de Pedro. O objeto da infalibilidade são as verdades de fé e os costumes, revelados ou em íntima conexão com a revelação divina. A condição da infalibilidade é que o Papa fale ex cátedra, isto é, 1. Que fale como pastor e mestre de todos os fiéis fazendo uso de sua suprema autoridade. 2. Que tenha a intenção de definir alguma doutrina de fé ou costume para que seja acreditada por todos os fiéis. As encíclicas pontificais não são definições ex cátedra. A razão da infalibilidade é a assistência sobrenatural do Espírito Santo, que preserva o Supremo Mestre da Igreja de todo erro, conforme a promessa de Cristo. Eis que estou convosco até o fim do mundo. São Mateus 28,20. A consequência da infalibilidade é que as definições ex cátedra dos papas sejam por si mesmas irreformáveis, sem a possibilidade de intervenção posterior de qualquer autoridade, mesmo que seja outro Papa. Vigésimo sétimo. A Igreja é infalível quando faz definição em matéria de fé e costumes. Estão sujeitos à infalibilidade. O Papa, quando fala ex cátedra. O episcopado pleno, com o Papa, que é a cabeça do episcopado, é infalível quando, reunido em concílio ecumênico ou disperso pelo rebanho da terra, ensina e promove uma verdade de fé ou de costumes para que todos os fiéis a sustentem. Dogmas sobre os sacramentos. Vigésimo oitavo. O batismo é verdadeiro sacramento instituído por Jesus Cristo. Atestam as Sagradas Escrituras. Jesus lhes disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, pois, e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vigésimo nono. A confirmação é verdadeiro e próprio sacramento.
Este sacramento concede aos batizados a fortaleza do Espírito Santo para que se consolidem interiormente em sua vida sobrenatural e confessem exteriormente com valentia sua fé em Jesus Cristo. Trigésimo. A Igreja recebeu de Cristo o poder de perdoar os pecados cometidos após o batismo. Foi comunicado aos apóstolos e a seus legítimos sucessores o poder de perdoar e de reter os pecados para reconciliar aos fiéis caídos depois do batismo. Cristo, que pode perdoar os pecados, deu à sua Igreja o poder de perdoá-los em seu nome. Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, serão perdoados. Aqueles aos quais os retiverdes, não perdoardes, serão retidos. São João 20, 22 seguintes. Trigésimo primeiro. A confissão sacramental dos pecados está prescrita por direito divino e é necessária para a salvação. Basta indicar a culpa da consciência a sacerdote devidamente ordenado, mediante confissão secreta. Trigésimo segundo. A Eucaristia é verdadeiro sacramento instituído por Cristo. Atestam as Sagradas Escrituras. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne, para a salvação do mundo. São João 6,51. Quem se alimenta da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim, e eu nele. São João 6, 56 a 57. Pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. São João 6,55. O cálice que tomamos não é a comunhão com o sangue de Cristo. O pão não é a comunhão com o corpo de Cristo. 1 Coríntios 10,16. Cada um se examine antes de comer desse pão e beber desse cálice, pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe a própria condenação. 1 Coríntios 11,28 a 30. Trigésimo terceiro. Cristo está presente no sacramento do altar pela transubstanciação de toda a substância do pão em seu corpo e toda a substância do vinho em seu sangue. Transubstanciação é uma conversão no sentido passivo, é o trânsito de uma coisa a outra. Cessam as substâncias de pão e vinho, pois sucedem em seus lugares o corpo e o sangue de Cristo. A transubstanciação é uma conversão milagrosa e singular diferente das conversões naturais, porque não apenas a matéria como também a forma do pão e do vinho são convertidas. Apenas os acidentes permanecem sem mudar. Continuamos vendo e experimentando fisicamente pão e vinho, mas substancialmente já não são, porque neles está realmente o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Trigésimo quarto. A unção dos enfermos é verdadeiro e próprio sacramento instituído por Cristo. Atestam as Sagradas Escrituras. Está alguém enfermo entre vós? Chame os sacerdotes da igreja, e estes façam oração sobre ele,
ungindo-o com óleo em nome do Senhor. São Tiago 5,14. Trigésimo quinto. A ordem é verdadeiro e próprio sacramento instituído por Cristo. Existe uma hierarquia instituída por ordenação divina, que consta de bispos, presbíteros e diáconos. As Sagradas Escrituras o atestam em Filipenses 1,1. Trigésimo sexto. O matrimônio é verdadeiro e próprio sacramento. Cristo restaurou o matrimônio instituído e bendito por Deus, fazendo que recobrasse seu primitivo ideal da unidade e indissolubilidade e elevando a dignidade de sacramento. Dogmas sobre as últimas coisas. Trigésimo sétimo. A morte e sua origem. A morte é consequência do pecado primitivo. O relato bíblico da queda, Gênesis 3. utiliza uma linguagem feita de imagens, mas afirma um acontecimento primordial, um fato que ocorreu no início da história do homem. A revelação dá-nos a certeza de fé de que toda a história humana está marcada pelo pecado original cometido livremente por nossos primeiros pais, trazendo como consequência a morte. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6,23. Trigésimo oitavo. O céu, paraíso. As almas dos justos, que no instante da morte se acham livres de toda culpa e pena de pecado, entram no céu. Trigésimo nono. O inferno. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal vão ao inferno. Quadragésimo. O purgatório. As almas dos justos que no instante da morte estão agravadas por pecados veniais ou por penas temporais devidas pelo pecado vão ao purgatório. O purgatório é estado de purificação. Quadragésimo primeiro. O fim do mundo e a segunda vinda de Cristo. No fim do mundo, Cristo, rodeado de majestade, virá de novo para julgar os homens. Quadragésimo segundo. A ressurreição dos mortos no último dia. Aos que creem em Jesus e se alimentam de seu corpo e bebem de seu sangue, ele lhes promete a ressurreição para a vida eterna de paz e plenitude. Quadragésimo terceiro. O juízo universal. O Cristo, Senhor e Salvador, depois de seu retorno, julgará todos os homens.